ponto, ira descontrolada, ou seja, segundo, mas é o nosso sexto ponto, ira descontrolada. Um momento de descontrole pode ser até suficiente para destruir vidas, a sua ou até mesmo de outras pessoas. Outro dia nós estávamos vendo o filme, a série, nós estamos acompanhando a série Grey's Anatomy. Nós estamos acompanhando a série Grey's Anatomy e nós estávamos vendo um casal indo viajar, e no meio do relacionamento, ali no meio no carro ali, eles começaram a discutir, a brigar um com o outro. Nisso que briga um com o outro, a menina vira e fala assim: eu quero sair do carro, para o carro, e ela, numa ira descontrolada, ele para o carro. Só que quando ele para o carro e ela desce do carro, um buraco é aberto na rua, ela cai, o carro deles cai em cima da perna dela. Aí você vai dizer assim: poxa, mas isso já ia acontecer, não era por causa da briga. O buraco realmente ia abrir naquele momento, naquela hora, mas se eles talvez tivessem controlado a briga deles, ela tivesse falado para ele assim: segue, ou nem tivesse falado nada, então eles só caíram porque ele parou o carro, porque de repente, se eles continuam, eles não caem. O buraco foi muito grande, mas de repente eles não cairiam, e de repente eles poderia cair, mas poderiam sofrer um acidente de outra maneira. Ela não teve que amputar a perna, ela teve que amputar a perna. Ira descontrolada, momento de descontrole, que o que poderia ter morrido os dois não morreram, mas a vida da mulher, ela parecia ser tão arrogante, e altiva, que aparentemente a vida dela acabou ali. Então, a ira descontrolada leva a isso, a gente a destruir a vida de outras pessoas e às vezes a nossa mesma. A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nos irarmos sem pecar. Efésios capítulo 4, 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é possível que a gente peque sem que a gente se ire, sem que a gente venha a machucar o outro de tal maneira que o outro venha a ser, ficar totalmente abatido. Há momentos na nossa vida em que é normal nos irarmos. Sim, é normal. Isso vai acontecer. Há momentos na nossa vida que é normal a gente se irar, a gente se chatear, com alguma situação, com alguma coisa que acontece. Até Jesus se irou. João capítulo 2, verso 16, a partir do verso 16, mostra o quê? Jesus se irando com os mercadores, que faziam da casa do seu pai uma casa de negócio. O grande problema não é a ira, mas é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada sobre a nossa vida. Quando a ira controla a nossa vida, nos afastamos de Deus. Quando nos afastamos de Deus, a gente simplesmente não permite mais que o Senhor ele trabalhe, ele nos dirija. A gente permite apenas que o nosso eu, o nosso ego, ele fale mais alto. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito, e através dela nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. Mansidão é um dos frutos do Espírito, e a gente precisa colocar ele em prática na hora da nossa ira descontrolada. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado,
para o casal quando está brigando, quando está discutindo, né? Colocar a mansidão, né? Ali em primeiro lugar, né? Porque tem hora que você fala, parece que teu cônjuge ele não está te ouvindo, parece que teu cônjuge está em outro mundo, né? E aí você faz uma pergunta, né? E ele não está nem aí. Outro dia mesmo eu estava aqui com a Sueli e eu estava vendo um negócio aqui, aí eu estou, né, escrevendo e explicando para ela, aí daqui a pouco eu olhei para ela, estava ela mexendo no telefone, aí eu falei para ela assim: filha, você ouviu o que eu falei? Aí ela: não estou entendendo. Aí eu: tá bom. Passado alguns segundos ela: eu não entendi aquele número. Aí eu falei, aí eu olhei, respirei, permiti que a mansidão tomasse conta do meu coração e não a ira, mas eu tive que falar, né, irmãos? Eu estou falando contigo, você está olhando no celular. Então, Tito capítulo 3, verso 2 diz o quê? Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O fruto Mateus 5,9 e Tiago 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que coisa linda, né? O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Você é pacificador? Você tem tido paciência aí com o teu cônjuge? Você tem tido paciência com o teu parceiro, com a tua parceira, com o teu colega, com o teu amigo? Você tem agido de forma mansa com ele, quando ele tem sido, às vezes, né, tem se irado de forma descontrolada com você? Se você não tem sido, passe a ser. Certamente vocês, não só um, mas todos vocês ganharão